Então, bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma live de Química. Nessa semana vamos mexer um assunto chamado ligação química. Então, para quem está com o material, nós estamos aí na apostila do Mega 2, apostila 2, página 330, em que vamos verificar um pouquinho sobre a parte de ligações químicas. Então, hoje é um tema importantíssimo, já tivemos uma bagagem já anterior envolvendo estrutura atômica, distribuição eletrônica, propriedades periódicas e tabela periódica. Vou precisar de todas essas informações para entender a aula de hoje. Então, vou fazer o processo inicial, então gostaria que vocês pegassem suas apostilas e também, se for possível, ter um caderno ou então alguma folha, porque eu vou fazer alguns testes para compreender alguns assuntos importantes. Então, gostaria que, além da apostila, desculpem, um papel, uma folha, um caderno, alguma coisa para fazer alguns exercícios que vão ser necessários para a aula de hoje. Então, página 330, então, acho que agora todo mundo já entrou, eu vou ali para a tela, que fica mais fácil para mexer por ali. Pronto, que fica melhor. Então, e até um pouquinho melhor. Alguém falou sobre o processo de travamento, até fui atrás, que o problema não é a minha internet, muitas vezes é o próprio provedor, aí o Google, só pegar o povo, está chegando atrasado, e é a região que faz essa internet, então, mas a princípio acho que agora está tranquilo. Então, página 330, esqueci minha caneta em algum lugar, cadê minha caneta? Tá aqui. Então, em cima disso, hoje, eu preciso que vocês, só um pouquinho, preciso que vocês recordem um pouquinho o processo deixa eu ver aqui, volta um pouquinho aqui. Vamos sair a tela aqui. Só um momentinho. Ih, travou tudo aqui. Só um momentinho aqui, peraí. Ih, caiu minha conexão. Bom, de qualquer maneira, eu vou pegar. Bom, aqui fechou. Eu vou ter que ir para cá. Caiu minha conexão aqui, falando em conexão, mas tudo bem, não tem problema. Então, a princípio, eu vou apresentar aqui pelo computador, que talvez fique até um pouquinho mais fácil. Então, vamos compartilhar. Deixa eu pegar esse povo que está chegando atrasado. Só jogar aqui, tá bonitinho. Tá tudo certo. Só aceitar o povo aqui. Giovana chegando atrasada. Vamos lá. Tem mais um aqui. Pedro Alano. Então vamos lá. Só vou pedir para alguém verificar se está entrando. Ah, acho que chegou. Está aparecendo sim, professor. Obrigado. Então vamos lá. Então, na verdade, o problema da tela, mas vamos passar por aqui mesmo. Então, só chegar aqui, abrir. Então, vejam bem, o que eu preciso que vocês retomem? Distribuição eletrônica, um dos assuntos mais importantes, talvez a ferramenta mais importante que vocês vão ter, todo esse processo envolve essa distribuição. Então, você precisa dominar, fazer distribuição eletrônica segundo o esquema. Então, vou até fazer um Professor, pequeno já teste. não está mais aparecendo. Pelo menos para mim está tudo preto. Não está mais? Aí agora voltou. É que estava tudo preto antes. Voltou? Aham. Perfeito. Qualquer dúvida, vão interferindo aí. Então, vejam bem, o primeiro teste para ver se vocês entenderam bem o assunto. Eu trago 3 elementos químicos, eu preciso que você faça a distribuição eletrônica
e preciso que você me coloque em camadas esses elementos. Hoje, mais do que nunca, você vai ter que mexer com a parte de distribuição eletrônica envolvendo última camada ou camada de valência. Então, esse arquivo vai estar disponível para vocês depois também, mas, de qualquer maneira, como ficaria a distribuição eletrônica do neônio 10? Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu lápis e faça essa distribuição do neônio 10. Então, em cima disso, você teria um S2, dois S2, dois P6. Só que para a aula de hoje isso não basta. Preciso que vocês descubram quantos elétrons existem na camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada. Então, o que é a última camada? Eu vou colocar até em cores, fica até mais fácil para vocês observarem aí. O número 1 corresponde à primeira camada, que é a camada K, e esse 2, que se repete em dois subníveis, o S e o P, corresponde à camada L. Então, 2, L valendo 8. O que preciso, na aula de hoje, são os elétrons da última camada. Então, esse neônio ele tem 8 elétrons na última camada. Com vocês agora. Façam para mim a distribuição eletrônica desse enxofre 16. Eu preciso que vocês descubram para mim quantos elétrons o enxofre tem na última camada. Feita a distribuição eletrônica, eu preciso que vocês façam esses exercícios aí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Mas o que me interessa é descobrir quantos elétrons esse enxofre tem na última camada. Então, a princípio, aí você tem as cores dos nossos níveis, camada K com 2, L com 8, M igual a 6. Eu preciso que vocês descubram que esse enxofre tem 6 elétrons na última camada. Ferro 26, como ficaria a distribuição eletrônica desse ferro 26? Você tem a distribuição na sua tela à sua esquerda. Feita a distribuição eletrônica, termina em 3D6. E aí vem o risco. Muitas vezes você vai ter que tomar um cuidado. Deixa eu colocar uma cor aqui. Apareceu. Deixa eu pegar o marca-texto. Aí. Então, vejam bem. Ele termina em 3D6. Só que esse 3D6 não necessariamente ele envolve apenas o subnível mais energético. O que eu preciso que você descubra é K2, L8, M14 e N igual a 2. Então, a aula de hoje vai depender muito dessa chamada camada de valência. Aí o que acontece? Se vocês observarem na natureza, existem aproximadamente hoje 65 milhões de substâncias químicas diferentes. Mas algumas pequenas quantidades, uma dezena, talvez um pouquinho menos do que isso, estão em átomos isolados. A ilustrar os gases nobres, talvez aí o mercúrio, o ouro e a prata que você encontre de forma isolada na natureza. Por que a maioria das substâncias como cloreto de sódio, gás carbônico, glicose, moléculas de ácidos, elas sempre se combinam em 2 ou mais elementos? Para isso, temos uma primeira tela que vai fazer uma explicação bem bacana a respeito. Então, acompanhe comigo a leitura. A ligação química, sendo a interação de 2 átomos ou mais, está intimamente ligada ao rearranjo da estrutura eletrônica, ou melhor, dos elétrons dos átomos dentro de uma nova molécula. E aí eu vou precisar de revisão. Eu tenho duas propriedades periódicas, potencial de ionização, é mão livre, fica estranho, e essas configurações, potencial de ionização e afinidade eletrônica. Uma pequena falha, não é falha, mas é um pequeno vício que muitos de vocês têm. Vocês aprenderam ligação química no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, vocês vão lembrar de um negócio chamado regra do octeto. O que diz essa regra do octeto? Um elemento, para ficar estável, precisa se parecer com um gás nobre. E não é assim que as coisas funcionam. Agora você já está crescidinho, você já está no terceirão, você já está no extensivo, já pode acreditar numa outra teoria, que é a teoria da ciência. Quando que um elemento fica estável? Quando ele tem o menor conteúdo de energia possível. Sempre que você tiver a menor energia, indica maior estabilidade. Isso não indica sempre que é igual a um gás nobre. Para você entender as ligações químicas, eu vou precisar de potencial de ionização e afinidade eletrônica. Você lembra, lá na matéria do Jamal, o que é potencial de ionização e afinidade eletrônica? Pois bem, eu vou revisar.
Potencial de ionização. Olha como a química muitas vezes tem lógica. Potencial para ionizar, ou seja, na hora que eu vou ionizar, eu vou perder elétrons. É a energia necessária para arrancar, para perder um elétron de um átomo no estado gasoso. Se você não entendeu a teoria, eu vou te dar um exemplo. O elemento A qualquer da tabela gasoso recebe energia, perde um elétron, mas a parte que vai me interessar, a parte que me interessa é isso daqui, ó. Ele apresenta uma carga positiva. Eu tenho um polo positivo. Aí, o que é afinidade eletrônica autoexplicativa, afinidade por elétrons? É a energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura um elétron. Captura. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva, se transforma. Se alguém está perdendo, alguém deve receber. Com a afinidade eletrônica, o elemento B, um elemento qualquer, ganha elétron, está ganhando elétron, e se transforma em alguém que tem carga negativa. Olha como as ligações começam a aparecer. Eu tenho o elemento A que tem carga positiva e tenho o elemento B que tem carga negativa. Física. Carga positiva, carga negativa. Ocorre atração ou repulsão. Entre uma carga positiva e uma carga negativa acontece a atração. A atração. E essa atração entre esses elementos formam o que nós temos as chamadas ligações químicas. Então, um pouquinho mais maduro o nosso processo de ciência. Até então, você aprendeu assim: para que aconteça uma ligação química, os elementos devem perder ou ganhar elétrons para ficarem parecidos com gases nobres. Cuidado, o elemento ele perde ou ganha elétrons para adquirir estabilidade. Essa é a melhor frase que você tem. Só que como é que você sabe quem perde e quem ganha? Potencial de ionização e afinidade eletrônica. São essas duas propriedades que me interessam. O potencial de ionização vai formar um cátion, a afinidade eletrônica vai produzir um ânion, carga positiva com negativa, atração. Bem importante isso aí. Agora, o que acontece? Só para adiantar, essa semana e a semana que vem, quando eu falo em ligações químicas, você vai ter a ligação iônica, que vai ser vista agora, a molecular, que é a ligação covalente, que vai ser só na semana que vem, e a metálica, que vai ser também na aula de hoje. Então, hoje você vai ver a ligação iônica e a metálica. Semana que vem, deixar exclusivo o processo da ligação covalente ou molecular. Só para colocar, para constar, por que os gases nobres eles não tendem a perder nem ganhar elétrons? Porque eles já têm uma distribuição eletrônica, deixa eu já colocar todos os elementos aí. Eles têm uma distribuição eletrônica em que todos os seus orbitais, lembra-se lá de números quânticos, até a semana passada eu fiz uma pequena revisão, quando um elemento ele perde ou ganha elétrons, ele tem a função de deixar estável os seus orbitais. E se vocês analisarem todos os gases nobres, tirando o hélio, o P ele está com 6, o P está com 6, P está com 6 elétrons, o P está com 6 elétrons, o P também com 6 elétrons. Ou seja, todos os orbitais do subnível P estão completos. Isso é estabilidade. Então, quando um orbital estiver totalmente completo, ele indica estabilidade molecular ou atômica. A única exceção que você tem é o hélio. O hélio é um elemento que fica estável apenas com 2 elétrons. E mesmo assim, o subnível S está estável porque está completo. Então, quando você aprendeu na regra do octeto que um elemento precisa estabilidade e ficar parecido com gás nobre, ela é uma forma pedagógica, mas não é a forma correta científica desse sistema. Aí, átomos ou íons com essa configuração eletrônica são estáveis. Isso é uma lógica. Quando o elemento tem uma configuração eletrônica de gás nobre, ele tem estabilidade, mas isso não é o motivo. É simplesmente porque eles têm baixíssima afinidade eletrônica. Agora, atenção. Começa agora a página 330, ligação iônica ou ligação eletrovalente. Professor, por que eletrovalente? Porque existe uma força da física chamada força eletrostática, que ocorre o quê? Esta ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Então, se você lembrar, além daquele processo envolvendo a afinidade eletrônica e o potencial de ionização, eu tinha cargas. Ligação iônica. Olhem bem, eu tenho que destacar em cima, ó. Ligação iônica envolve íons. Porém,
Para quem está com a caneta na mão, lápis na mão, eu gostaria muito que vocês anotassem essa frase que está nesse retângulo azul. Ela é o resumo da aula de hoje. Se vocês compreenderem o que está escrito nesse retângulo, vocês entenderam a aula de hoje. Professor, cai muito em prova? Cai. Primeiro porque esse assunto é um assunto que envolve outras características anteriores. Esse assunto de ligação, ele começou lá em estrutura atômica, modelos atômicos, foi evoluindo para distribuição eletrônica, tabela periódica, propriedades, ligação, e ele continua. Geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares ainda nessa apostila. Então, ligação iônica vai envolver a presença de um metal e um ametal. Então, a ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. Professor, eu preciso saber isso? Precisa. Essa informação, essa frase que está dentro desse retângulo azul, ela é a frase mais importante da aula de hoje. Só que aí vem uma dúvida. Professor, como é que eu vou saber quando que eu tenho um metal e quando que eu tenho um ametal? Então, a pergunta que eu faço é, quando que eu tenho metal e quando que eu tenho ametal? Ah, é só olhar na tabela periódica. E aí tem um probleminha. Algumas vezes, como a Federal e o Enem, eles não te dão tabela. Aí te dou duas opções. Ou você decora 118 elementos da tabela periódica, dá tempo ainda até outubro, novembro, dá tempo de vocês decorarem. Ou vocês dominem distribuição eletrônica. Tá, professor, e como é que eu vou saber quando que é um metal ou um ametal pela distribuição? Só esperar vocês anotarem aí, ó. Essa frase que está dentro desse retângulo azul, essa frase está no retângulo azul, ela é importante para o de hoje. Aliás, é a frase mais importante para o de hoje. Para que aconteça a ligação iônica é necessário um metal e um ametal. Por quê? Porque os metais são bastante eletropositivos. Eletropositivos, carga positiva. Já os ametais, eles são bastante eletronegativos, carga negativa. Cargas opostas forma atrações, tendem a formar ânions. Logo, a ligação iônica envolve um metal que perde elétron e um ametal que recebe elétrons. Cátion perde, ânion recebe. Só que a resposta não foi dada. Como é que eu vou saber? Quando que um elemento X, Y, Z, ele é metal ou ametal? Anotem. Isso aqui é mais do que importante para vocês. Isso vale para essa semana e para a semana que vem. Quando que eu tenho um metal? Então, pega o seu lápis, pega a sua caneta e anote essas duas frases. Metal, ele tem de 1 a 3 elétrons na última camada. Metal, de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Se você anotar essa frase, já é o suficiente. Metal, 2 pontos. Apresenta de 1 a 3 elétrons na camada de valência. 1 a 3 elétrons na camada de valência. Isso é a maior característica de um metal. Professor, como é que eu vou saber quando que é metal? O exercício vai te dar o número atômico, você vai lá, vai fazer a distribuição eletrônica, vai colocar em camadas, e se você observar e perceber que esse elemento tem de 1 a 3 elétrons na última camada, ele vai ser um metal. Qual que é a tendência desse metal? Perder todos os elétrons da última camada, todos. Se ele tem 1 na última camada, perde 1. Se tiver 2, perde 2. Se tiver 3, perde os 3. Porém, cuidado. Hidrogênio. Se você olhar na tabela, o hidrogênio tem número atômico 1. 1s1. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada, mas o hidrogênio não é um metal. O hidrogênio não entra nessa regra. O hélio, número atômico 2. 1s2, 2 na última camada, também não é metal. Então, cuidado. Quando você fizer a distribuição eletrônica e perceber que na última camada tiver 1, 2 ou 3, metal, tirando hidrogênio e hélio, os dois primeiros elementos da tabela periódica. Agora, outra matéria de brinde. Se o metal tem 1 a 3 na última camada, o que vai ser um A metal? O que representa esse prefixo A dentro da língua portuguesa? Não metal. Se o metal tem de 1 a 3, o ametal ele vai ter 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Vou repetir. Para quem anotou, metal, 2 pontos. 1 a 3 elétrons na camada de valência. Então, anota. Ametal, 2 pontos. De 4
a 7 elétrons na camada de valência. Então, o A metal, ele tem de 4 a 7 elétrons na camada de valência. Anotaram? Se for possível, tiver caneta marca-texto aí, passe em cima dessas duas frases, que é importante. Eu vou repetir. É a informação mais importante da aula de hoje. Ligação iônica, está aí na tela, envolve metal com ametal. Quando que eu sei que é o metal? Quando ele tem de 1 a 3 elétrons na última camada, ele tende a perder todos os elétrons da camada de valência. Já o ametal, ele tende a receber. Professor, como é que eu vou saber quantos elétrons eu preciso receber? Aí entra o número mágico 8. Os ametais, esses ametais, eles cumprem o octeto. Por exemplo, elementos da família 4A, como o carbono, eles têm 4 elétrons na última camada, a tendência deles é ganhar 4. Família 5A, tem 5 na última camada, quantos elétrons ele recebe para ficar estável com 8? 3. Família 6A, tem 6 na última camada, recebe 2. 7A, tem 7 na última camada, recebe 1. Portanto, metal perde todos os elétrons da última camada, o ametal recebe um número de elétrons até completar 8. É assim que vai funcionar esse sistema. Agora, um exercício, uma atividade. Então, vocês têm aí na tela 2 elementos, o alumínio de número atômico 13 e o enxofre de número atômico 16. É um exercício, uma atividade, eu gostaria que vocês tentassem fazer no seu caderno, na sua folha. Eu quero que você me classifique esses 2 elementos entre metal e ametal. Tem algumas pessoas que já têm uma certa familiaridade com a tabela periódica, já têm a resposta, mas eu preciso que vocês descubram se esse elemento é metal ou ametal e justifique sua resposta. Então, o exercício é: com a distribuição eletrônica, classifique esses 2 elementos entre metal e ametal, justificando sua resposta. Professor, como é que eu vou saber se o alumínio e enxofre é metal ou ametal? Ferramenta básica. O que você vai ter que usar? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Professor, eu vou usar isso? Vai, mas isso não é o fundamental para a aula de hoje. O fundamental é quantos elétrons esse alumínio tem na última camada. Na última camada. Aí você vai colocar a distribuição, K2L8M igual a 3. Agora com você. O que o alumínio é na tabela? Um metal ou um ametal? Professor, eu já esqueci. Volta. Metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Nesse caso, o nosso alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, ele é considerado como um metal. O que os metais vão fazer nas ligações? Eles vão perder elétrons. Portanto, o alumínio perde elétrons. Professor, quantos elétrons ele vai perder para ficar estável? Todos os elétrons da última camada. Ele vai perder todos os elétrons da última camada. Portanto, ele perde 3. E quando ele perde os 3, ele vai ficar com uma carga 3 mais. 3 mais. Olha a carga positiva aparecendo. Agora você já entendeu a lógica. Agora eu quero que você responda, gostaria que você tentasse no papel, assim que você aprende. O enxofre 16, o que o enxofre é na tabela periódica? Um metal ou um ametal? Faça a distribuição para o enxofre 16. Vou esperar vocês terminarem. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. O que acontece muitas vezes? Professor, ele está terminando com 4 elétrons na última camada. Cuidado. É melhor você perder 10, 15 segundos da sua vida do que você perder uma questão dessas. E não pode. Na hora que você coloca em camadas, a última camada corresponde ao 3s2 e ao 3p4. A última camada tem 6 elétrons. Agora com vocês na teoria. O que o enxofre é na tabela periódica? Como ele tem 6 elétrons na última camada, ele só pode ser considerado ametal. Ametal. E por ser um ametal, quando que esse enxofre vai ficar estável? Quando ele recebe uma certa quantidade de elétrons. E quantos elétrons ele vai receber? O número que falta para preencher 8. Vou repetir. Metal perde todos os elétrons da última camada e o ametal, ele recebe o número de elétrons para completar 8. Logo, esse enxofre ganha elétrons. Para ser mais preciso, ele vai ganhar 2 elétrons para ficar preciso. Compreenderam? Quero ver se vocês entenderam mesmo.
Eu vou pegar mais dois outros elementos da tabela periódica, o bromo 35 e o ferro 26. Pega o seu papel, pega o seu caderno, faça a distribuição eletrônica desses dois elementos e me diga, entre esses dois, quem é o metal e quem é o ametal. Entre os dois elementos, eu quero que você determine quem é o metal e quem é o ametal. Como é que eu descubro isso? Distribuição eletrônica. Então, vou esperar um pouquinho, faça a distribuição eletrônica do bromo 35. Faça. Então, faça um S2, 2S2, chegue até o 35. Qual seria o último subnível que você encontrou? Nesse bromo 35, você vai encontrar como último subnível 4P5. Ah, professor, ele tem 5 elétrons na última camada. Cuidado, cuidado. Na hora que você coloca isso em camadas, a nossa última camada, o 4S2, o 4P5. Para aqueles alunos que já têm uma certa habilidade, não precisa colocar em camadas, mas você tem que tomar cuidado para verificar quem são exatamente os níveis e subníveis da última camada. Então, eu tenho 7. Para e pensa. Se tem 7 elétrons na última camada, o que ele vai ser? Um metal ou um ametal? Com 7 elétrons na última camada, ele é ametal. Pergunta 2. Quantos elétrons esse bromo vai receber a fim de ficar estável com 8? 1 elétron. Portanto, ele ganha 1 elétron e fica 1 ânion. Agora, cuidado com essa história do octeto. Ferro 26. Feita a distribuição do ferro, ele termina em 3d6. Ah, professor, ele terminou em 3d6, ele tem 6 elétrons na última camada, ele é um ametal igualzinho enxofre. Cuidado, cuidado aqui. Feita a distribuição eletrônica, a última camada, o 4s2. É o 4s2. Logo, o ferro tem 2 elétrons na última camada, ele é um metal. Qual que é a tendência desse ferro? É perder os elétrons da última camada. A tendência é que você não tenha mais a camada N. Aí tem uma pequena falha. Se vocês observarem, bem aqui, eu fiz uma pequena falha. Aqui não é 18 elétrons. Aqui não é 18. Eu vou tentar colocar. Professor, pode Pronto. repetir o que Quem você está estava notando falando, ali, ó, porque 3, o travou 3 teu vai me dar áudio 14 e elétrons e não... demorou um monte para você voltar. Então, tá bom, fechou. Então, o ferro. Feita a distribuição eletrônica do ferro, aí o ferro termina em 3d6 e cuidado quando você pegar esse 3d6. Ah, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele não tem 6 na última camada. A última camada dele, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só apagar aqui tudo. Deixa eu apagar tudo aqui. Pronto, ficou melhor. Então, o que acontece? A distribuição do ferro, vou repetir, ele terminou em 3d6. O que muito aluno faz e erra na prova? Ah, terminou em 3d6, ele tem 6 na última camada. Não. Na hora que você coloca em camadas, a última camada é o 4s2. Logo, ele tem 2 elétrons na última camada. Porém, eu cometi uma pequena falha. A camada M não tem 18 elétrons. Se vocês contarem direitinho ali, ó, 2 com mais 6 dá 8, com mais 6 eu vou ter 14 elétrons. Deixa eu colocar aqui, 14 elétrons. Então, cuidado, vou fazer mais uma vez o alerta. Quando você for fazer distribuição eletrônica, gaste 10, 15 segundos, mas coloque essa distribuição nas camadas. E a última camada do ferro tem 2. Portanto, se tem 2 na última camada, ele é um metal, e esse metal perde 2 elétrons. O que eu acabei de comentar nessas duas últimas telas é a parte mais importante da aula de hoje. Então, vou repetir antes de continuar. Metais, 1 a 3 elétrons na última camada. Esses metais, eles perdem todos os elétrons da camada de valência, vai virar um cátion. Os ametais, eles têm 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio, e eles ganham uma quantidade de elétrons até fechar com 8, menos o hidrogênio, que só ganha 1. Se você conseguir lembrar dessas duas frases, que o metal perde todos da última camada e o ametal recebe o número até fechar 8, e que o metal vira cátion e o ametal vira ânion, você basicamente mata a aula de hoje. Por quê? Eu vou dar 2 exemplos.
Um exemplo, um vestibular. Até tirei a instituição, que muitas vezes você coloca alguma instituição, assusta já pela instituição. Ah, uma prova do ITA, uma prova da Unicamp, nossa, a prova da Federal do Paraná assusta. Então, eu vou colocar o seguinte. Na ligação química de um átomo X, que é alcalino terroso, 2A, para, 2A. 2A tem quantos elétrons na última camada? 2. Se tem 2, ele é metal ou ametal? Se tem 2 na última camada, ele vai ser um metal. Já o elemento Y, pertencente à família dos halogênios 7A ou grupo 17, ele tem 7 na última camada. Então, se tem 7 na última camada, vai aparecer ali a representação. O 2A perde 2 elétrons. Professor, por que perde 2? Porque ele tem 2 na última camada. Metal sempre perde 2, vai ficar com uma carga mais 2 ou 2 mais. Não faz diferença se colocar o mais antes ou depois. Da família 7A, ele tem 7 na última camada, ele é um ametal. Ele vai ganhar um elétron. Ele ganha um elétron e vai se transformar na carga Y-. Aí, olhando o conjunto de alternativas, resposta correta, a letra C. Ou seja, o X, por ser um metal, ele perde todos os elétrons da última camada. O Y, por ser da família 7A, tem 7 na última camada, ganha 1. Bom, resolve esse material. Agora, um pouquinho de teoria ainda, antes de começar os primeiros exemplos. Ligação iônica, eletrovalente ou heteropolar, ou seja, polaridades diferentes. Ocorre com transferência definitiva de elétrons. A ligação iônica, um perde, um ganha. Um perde, um ganha. Transferência definitiva de elétrons. A formação de íons, isso que é óbvio. Se a ligação é iônica, olha lá, a palavra iônica tem que ter o quê? Tem íons. E os íons se arranjam em retículos cristalinos. Ou seja, o que é um cristal? O cristal nada mais é do que íons positivos e negativos arrumados numa organização tremenda. Então, você tem aí um retículo cristalino, um cristal. O exemplo que você tem aí na sua tela é o cloreto de sódio. O sal de cozinha, se você fosse olhar ele no microscópio, ele teria exatamente esse formato, pequenos cubos. Churrasco. Puta, nesse horário eu falei churrasco, tudo bem, mas se você pegar sal grosso, se vocês olharem os cristais de sal grosso, vocês vão perceber que eles são pequenos cubos. Por quê? Porque o retículo cristalino do cloreto de sódio tem essa forma cúbica, exatamente essa imagem que você tem. Agora vamos à prática, quero ver se vocês realmente compreenderam essa parte de ligações. A pergunta é, eu quero que você monte a fórmula final da união entre um átomo de sódio, que tem número atômico 11, e o cloro de número atômico 17. Antes de continuar, ligação iônica envolve um metal. Metal é aquele que tem 1, 2 ou 3 na última camada. O que esses metais vão fazer? Perdem todos os elétrons da camada de valência, mas vão perder para quem? Para um ametal. Professor, como é que eu vou reconhecer o ametal? É aquele que tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada e eles ganham um certo número de elétrons até fechar 8. Pergunta é, o que o sódio é na tabela periódica? Vou fazer a distribuição do sódio. Aí, esse sódio, ele tem um elétron na última camada. Vou destacar ele aqui, ó. Ele tem apenas um elétron na última camada. Se tem na última camada, ele é um metal. Se é um metal, ele perde esse elétron para ficar estável. Já o cloro, ele tem a distribuição eletrônica terminada em 3p5. Agora, cuidado. Na última camada, eu tenho 3s2 e tenho 3p5. Na última camada, ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7, para ele ficar estável com 8, ele precisa ganhar um elétron. Agora, como é que funcionam essas ligações? Aqui embaixo, eu tenho a chamada fórmula eletrônica. Professor, por que fórmula eletrônica? Eu tenho cloro, e esse cloro ele tem 7 elétrons à sua volta, 7 elétrons. O sódio só tem um elétron. O que acontece na ligação? Fiz uma pequena animaçãozinha ali, ó. O elétron do sódio, repare, o elétron do sódio é transferido em definitivo para o cloro. Quando esse sódio perdeu o elétron, ficou com carga positiva. Quando aquele cloro recebeu, ficou com carga positivo com negativo, ocorre a ação. Logo, carga positiva. Prof, no caso, por que o hélio consegue se estabilizar, sendo que ele não entra na regra do octeto?
Na verdade, aqui, ó, se você olhar aqui em cima o sódio aqui, ó, ele tem, na última camada daí, ó, deixa eu colocar em destaque ali em cima. Se você perder esse elétron aqui do 3s1, com quantos elétrons na última camada? 2 com mais 6, 8. Então ele fica estável, igualzinho gás nobre. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, se ele ganha um, ele fica com quantos? Com 8. Então, esses dois elementos, eles entram dentro dessa regra do octeto. Então, o elemento, para ficar estável, ele vai perder todos os elétrons da última camada ou ganhar um certo número de elétrons para ficar estável com 8. Então, o sódio perde, ficou com 8, o cloro recebe 1, fica com 8. No caso do hélio e do hidrogênio, eles têm que se ligar, então, a um componente para se estabilizar, é isso? O hélio não se liga. O hélio, ele não faz nenhuma ligação, porque ele já está estável. E o hidrogênio, ele tem que ficar parecido com o hélio, portanto, o hidrogênio ele só pode receber um elétron. São as duas exceções desse processo. Então, a regra do octeto fala que um elemento, para ficar estável, precisa ter 8 elétrons na última camada, ou 2 quando for a camada K, que é a camada do hélio e do hidrogênio. Então, primeiro que o hélio não faz ligação, e o hidrogênio ele só pode receber um elétron. Eu vou dar um exemplo depois do hidrogênio, talvez vai ficar um pouco mais claro. Então, esse é o esquema. Agora, se você tiver essa memória visual, quer ver? Ó? Eu tenho sódio tem a camada K com 2 elétrons, camada L com 8, e na última camada, um elétron. Já o cloro tem 2 elétrons na camada K, 8 na camada L e 7 elétrons na camada M. O que vai acontecer? O elétron do sódio, olha só a animaçãozinha, ele vai para o cloro, aí o sódio fica com carga positiva, cloro fica com carga negativa, ocorre a aproximação desses dois íons e vai formar o chamado NaCl de sódio. Ponto. Resolve. Esse é o trabalho da... Porém, de uma forma um pouquinho maior, vou fazer de uma outra forma. Vou colocar assim. Aqui, ó. Listo 11, você já viu aí que o sódio tem 1 elétron na última camada e o cloro tem 7. Como é que é a fórmula eletrônica? Eu coloco o cloro, em volta desse cloro eu vou colocar os seus 7 elétrons. Ou com asterisco, com bolinha, com cruzinha, com coraçãozinho, dependendo de como é que está a sua situação hoje. Então, coloquei 7 elétrons em volta do cloro, aí eu vou colocar o sódio, elemento sódio, e ele tem 1 elétron na última camada. Vou colocar uma bolinha até para diferenciar. Como que esses dois elementos vão ficar estáveis? O sódio tem 1 na última camada, ele precisa perder, e o cloro tem 7, ele precisa receber. Presta bem atenção, está em slow motion aqui, ó. O elétron do sódio, ele é transferido em definitivo. Então, o que acontece com o sódio? Ele perdeu o seu único elétron da última camada, vejam bem, da última camada, e ele ficou estável. O cloro tinha 7, recebeu 1, fica com 8, todos os dois elementos ficaram estáveis com 8, e viveram felizes para sempre em qual fórmula? Apenas um sódio e um cloro. Portanto, a fórmula final, NaCl. Esse tipo de estratégia que você vai encontrar em prova, para quem, os meus abençoados aí na sala, que vão fazer a discursiva de química, isso aqui é muito importante para fazer a justificativa. Justifique por que o cloreto de sódio é NaCl, porque o sódio perde 1, o cloro recebe 1, todos ficam estáveis, ficam felizes com a perda e ganho de apenas 1 elétron. Só que nem sempre isso vai funcionar. Primeiro, ligação entre sódio. Eu vou adiantar. Esse sódio aqui, ó, ele tem 1 elétron na última camada, e esse oxigênio de número atômico 8, ele tem 6 elétrons na última camada. O número atômico dele é 8, 1s2, 2s2, 2p4. Só para adiantar, para ganhar tempo, pela nossa aula ser mais curta. Então, o que você tem? Sódio tem 1, o oxigênio tem 6 na última camada. Então, eu vou colocar o oxigênio e vou colocar 6 elétrons na última camada. 6 asteriscos aí. Cada átomo de sódio tem 1 elétron. O que esses dois elementos vão fazer para adquirir a estabilidade? O sódio tem 1, ele perde esse elétron para o sódio. Então, na hora que aquele elétron está sendo transferido para o oxigênio, esse átomo de sódio aqui, deixa eu colocar aqui, destaque, esse átomo de sódio já está estável. Ele perdeu o único elétron da última camada. Agora, conte comigo ali, ó. Deixa eu colocar aqui um laser, fica mais fácil. Entendeu? Então, veja bem. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Opa!
o oxigênio não está estável com 8. Ele precisa receber mais um elétron. Da onde que vai vir esse elétron? Ah, professor, desse sódio aqui. Não é desse sódio aqui. Não pode. Esse sódio já perdeu o elétron e já está estável. Como é que eu vou estabilizar agora esse oxigênio? Oi? Esse fenômeno pode ocorrer em substâncias alotrópicas? Assim, para se estabilizar? Pode, sem problemas. Porque a alotropia... Sim, pode, sem problemas. Porque o que estabiliza é a ligação. Se você pensar em alotropia, carbono, grafite e diamante, o que estabiliza eles? As ligações. Não importa. Pode ser alotropia, pode ser molécula orgânica, inorgânica, mineral, isso não importa. O que importa é essa transferência de elétrons, sempre. Mas voltando lá. O sódio perdeu o elétron, esse sódio está estável, mas o oxigênio não. E como é que eu vou estabilizar esse oxigênio com outro átomo de sódio? Professor, mas existe sim, na natureza existem mols e mols e mols de átomo de sódio, só que esse átomo de sódio, ele tem um elétron na última camada, ele não está estável. O que esse sódio vai ter que fazer? Ele vai perder esse elétron, ele perde esse átomo de sódio aqui que estou destacando no laser aqui, ó, ele também já está estável. Agora, conte comigo com o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Opa! O oxigênio também está estável e os 3 átomos viveram felizes para sempre, por quê? Cada um desses átomos de sódio perdeu um elétron, o oxigênio está estável com 8, e como é que vai ficar a fórmula da união entre um sódio e um oxigênio? Usei 2 átomos de sódio e 1 átomo de oxigênio. Ponto. Resolve o material. Pergunta, professor, eu posso chamar quantos átomos desses elementos? Quantos forem necessários? Poderia chamar um outro átomo? Não, porque a ligação é somente entre sódio e oxigênio. Então, não posso chamar um potássio, um cálcio ou um magnésio. Eu tenho que chamar apenas átomos desses elementos. Professor, me dá mais outro exemplo. Vamos lá. Magnésio 12 e cloro 17. Só para agilizar. Esse magnésio que eu estou destacando, ele tem 2 elétrons na última camada, e esse 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Professor, eu vou ter que decorar isso? Não. Você vai fazer a distribuição eletrônica do 12 e do 17, a conclusão. Aqui tem 2 e aqui tem 7 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Fórmula eletrônica. Coloco o cloro, ao redor desse átomo de cloro, vou colocar os elétrons. Esses elétrons são 7 elétrons. Magnésio. O magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada. Para e volta para a teoria. Numa ligação iônica, eu tenho metal. O metal, ele perde todos os elétrons da última camada. No caso do magnésio, ele tem que perder os 2. O cloro tem 7 na última camada. Se ele tem 7 na última camada, ele precisa receber apenas 1. Opa, tem um probleminha aí. Então, o que acontece? Um dos elétrons do magnésio, essas pequenas animações simples, para você consegue imaginar um elétron de um lado para o outro. Aqui você consegue. Agora, olhem bem, contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Esse cloro já está estável. Ele não pode mais receber mais nenhum elétron. Só que esse magnésio está estável? Não. Ele tem um elétron e ele precisa, de alguma forma, perder esse elétron. Ah, professor, doa para esse cloro aqui. Não. Esse cloro já está estável com 8, ele não pode ser mais mexido. Esse cloro não pode ser mais mexido, chama outro átomo de cloro. Esse segundo cloro tem elétrons na última camada, está lá o 7. E agora o magnésio tem 1, que precisa perder, o cloro tem 7, o que acontece? Útil ao agradável. Aquele átomo é transferido em definitivo para o cloro. Observem a contagem agora. Esse cloro, ele tem uma camada e o magnésio perdeu todos os elétrons da última camada, portanto, fórmula magnésio com 2 átomos de cloro, MgCl2. É assim que vai funcionar a ligação iônica. Se vocês entenderem esses 2 exemplos, parabéns. Agora, o exemplo mais difícil da aula de hoje. Aliás, o exemplo mais difícil das ligações. Se vocês conseguirem mostrar a resposta final da ligação entre alumínio e oxigênio, fico feliz da vida que você entendeu a aula de hoje, que é a ligação iônica. Porém, para agilizar, novamente, devido ao tempo. O alumínio tem número atômico 13. Se você fizer a distribuição eletrônica do 13, vai dar 3 na última camada. 3.
Se você fizer a distribuição eletrônica 8, dá 6 na última camada. Então, o que está acontecendo aí? Eu tenho o alumínio com 3 elétrons na última camada e o oxigênio com 6 na última camada. Alumínio com 3, oxigênio com 6. Vou colocar. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Tá lá. O alumínio, ele tem 6 elétrons na última camada. Uma coisa que não está fechando aqui. O oxigênio tem 6, para ele ficar estável, ele precisa receber 2, e o alumínio precisa perder todos esses 3 elétrons aqui, precisa perder todos. Então, o que vai acontecer? O primeiro elétron do alumínio vai ser transferido em definitivo para o oxigênio. Só que quando perde o primeiro elétron, ele ainda não está estável, porque tem 2 elétrons na última camada e esse oxigênio aqui está com 7. Ninguém está estável. O que você faz? Segunda transferência de elétron. O segundo elétron do alumínio vai ser transferido para o oxigênio. E na hora que o elétron chega no oxigênio, opa, contem aqui, ó, ao redor desse oxigênio eu tenho 8 elétrons. Esse é o oxigênio que estou destacando. Mas o alumínio não. O alumínio tem mais um elétron que precisa perder. E para quem que ele vai perder esse elétron? Ele pode perder para esse oxigênio aqui? Não. Pode ficar fácil. O alumínio perde o seu terceiro e último elétron. O alumínio perde todos os elétrons da última camada, ele ficou estável. Agora vamos ver o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, o oxigênio não está estável. Esse alumínio, se o oxigênio está com 7, outro átomo de alumínio. Porque esse alumínio ele tem 3 elétrons na última camada. O que você vai fazer? Transfere um dos 3 elétrons para aquele oxigênio. Então, esse elétron vai sair em definitivo do alumínio e vai chegar no oxigênio. Agora, contem novamente. Ao redor desse oxigênio, tem elétrons, esse oxigênio está estável, mas o alumínio não. O alumínio tem 2 elétrons e ele precisa perder esses 2 elétrons. Perder para quê? Você já está me xingando aí. Professor, você não vai terminar nunca. Vai, uma hora termina. E aí eu pego um outro átomo de oxigênio, terceiro, que tem 6 elétrons. Olha só. O alumínio precisa perder 2 e o oxigênio precisa ganhar. Vai lá para o oxigênio, agora está todos os elétrons do alumínio para esse átomo de oxigênio. Aí, voltar aqui. Então, vou tentar só voltar um pouquinho aqui. Ó. Fechou. Bom, voltou. Perdi os 3 elétrons do alumínio, aí o oxigênio estava com 7 e preciso chamar um outro alumínio. Alumínio tem 3 elétrons, aí você doa esse elétron para... Opa, muito rápido. 3, doa o elétron para aquele oxigênio. Então, o alumínio tem 3, está doando para esse oxigênio, você vai fazer a conta aqui, só ele chegar ali, pronto, chegou. Ele está com 8 elétrons, está estável, mas esse alumínio está com 2. Terceiro átomo de oxigênio. O oxigênio tem 6, o alumínio precisa perder. O segundo elétron desse alumínio. Então, esse alumínio está perdendo o elétron em definitivo que precisa ser perdido, e esse oxigênio está com 7. Conta final. O terceiro e o último elétron do alumínio está sendo doado para o oxigênio, e aí o que acontece? Os 2 alumínios perderam todos os elétrons, o oxigênio está com 8, todo mundo estável, e como diz o final das histórias, viveram felizes para sempre. Em qual fórmula? 2 átomos de alumínio com 3 átomos de oxigênio, Al2O3. Esse é o exemplo mais difícil que você vai encontrar numa prova, num exercício qualquer. É as moléculas que envolvem 5 átomos. Professor, mas eu poderia chamar mais? Poderia. Você vai chamando os átomos que não estão estáveis até que todos fiquem estáveis. Recapitulando.
metal perde todos os elétrons da última camada e o ametal recebe um número de elétrons para fechar 8. É assim que funciona. Professor, mas dá muito trabalho, dá, eu vou ter que ajudar. Existe uma regra prática. Como assim regra prática? A regra prática vai trabalhar o seguinte. Quando você vai montar um composto iônico, primeiramente você coloca o metal, aquele que perde elétrons, e coloca no final do composto o ametal. O que eu fiz aqui? Esse C, o cátion, esse A é o ânion. Então, presta bem atenção, eu posso facilitar esse trabalho da seguinte forma. Quando você for montar um composto iônico, primeiramente você coloca o metal, aquele que vai perder elétrons, porque ele vai virar um cátion. Professor, quantos elétrons ele perde? O número que está na última camada. 1, 2 ou 3. E esse X que tem aqui em cima é o número de elétrons que ele vai perder. Então, se ele tiver 1 na última camada, o meu X vai valer 1. Se ele tiver 2 na última camada, o X vale 2. Se ele tiver 3, o meu X vai valer 3. Já o A é o ânion, é o não metal. E esse Y que eu coloquei aqui em cima é o número que falta para chegar a 8. Então, se ele tiver 4 na última camada, o meu Y vale 4. Se ele tiver 5 na última camada, 5 mais 3, 8. O meu Y vai valer 3. Se tiver 6 na última camada, o meu Y vale 2. E se tiver 7 na última camada, o meu Y vale 1. O que se faz com esses dois números? Você vai inverter. Olha só, uma animaçãozinha aí. Vou voltar, repetir. Primeiramente, você coloca o metal. Esse X é o número de elétrons que eu vou perder. Se tiver 1 na última camada é 1, se tiver 2 na última camada é 2, se tiver 3 é 3. Já o A é o A metal, esse Y é quanto que falta para 8. Se tiver 4, o Y vale 4, se tiver 5, meu Y vale 3, se tiver 6, meu Y vale 2, se tiver 7, meu Y vale 1. Aí você inverte os dois, já tem a fórmula pronta. No exemplo anterior, vou voltar aqui, ó, tinha, volta, o Al2O3, você fez todo esse trabalho. Agora, imagine que você use a regra prática, quer ver? Regra prática. Eu vou colocar o alumínio e o oxigênio. Mesmo exemplo anterior, o alumínio tem 3 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6. Quem desses dois elementos é o metal? É o alumínio. Então, eu vou colocar o alumínio na frente e vou colocar o oxigênio depois. Esse alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, portanto, ele perde os 3. Então, em cima do alumínio, vou colocar o número 3. Agora, cuidado. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Quanto falta para ele completar 8? Faltam 2 elétrons. Ponto. Acabou a questão. Porque não precisa fazer aquele monte de setinha, não precisa. Só cuidado. O primeiro elemento, ele perde o teu número, você coloca é quanto que ele todos da última camada. O segundo elemento é quanto que falta para completar 8. Como ele tem 6 na última camada, coloco 2. O que eu faço com os dois? Inverto. Inverto aquele 3, inverto aquele 2. Qual vai ser a fórmula da união entre o alumínio e o oxigênio? Al2O3. Professor, acabou? Acabou. Se você quiser fazer pela regra prática, para mim não faz diferença. O que importa é que você acerte a questão. Vou te dar outro exemplo. Composto formado pela combinação do elemento X, de número atômico 20, com o elemento Y, de número atômico 9, provavelmente tem fórmula. Como é que eu vou fazer essa resposta? Primeiro, o elemento X. Você vai fazer a distribuição eletrônica desse X e vai encontrar que ele tem 2 elétrons na última camada. Para e pensa. Se tem 2 na última camada, ele é um metal. O metal ele vai perder 2 elétrons. Já o Y, de número atômico 9, 1s2, 2s2, 2p5. Coloquei em destaque, ele tem 7 elétrons na última camada, a metal. Ele tende a receber um elétron. Logo, pela regra prática, o elemento X, ele tem 2 na última camada, ele vai perder os 2. O elemento Y tem 7 na última camada, ganha 1. Logo, inverte. Se vai inverter, qual vai ficar a fórmula da união entre X e Y? X, Y2. Olha, conjunto de alternativas, resposta correta, letra B. Ponto final. Professor, não tem mais nada, não tem exceção, não tem regra fora, é simplesmente assim que você vai mexer. Outro exemplo? Qual é a fórmula esperada para o composto formado pela união de um elemento A, do grupo 1, que tem um elétron na última camada, com o elemento não metálico B, do grupo 15,
que a família 5A tem 5 na última camada. O que você vai ter? O elemento A está na família 1, portanto, ele perde um elétron, ele é um metal. Então, ele vai virar um cátion com uma carga 1+. Já o elemento B, ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5, ele ganha. Lembra da teoria? Metal perde todos os elétrons da última camada, o outro elemento ganha um número até fechar 8. Como é que vai ficar a formulazinha? A perde 1, o B ganha 3, e inverte esses dois valores. Qual vai ser a fórmula da união entre os elementos A e B? A3B. Bom, fecha assim. Professor, mas é simples, tem alguma exceção? Opa, desculpa. Eu tenho Pode uma falar. dúvida. A regra prática tem a ver com o número de oxidação, né? Sim, E perfeito. quando o NOx é variável, a regra prática vale mesmo assim? Mas daí você vai ter um NOx variável. Então, você vai ter o ferro, por exemplo, ele tem uma carga +2 e uma carga +3, mas ele continua sendo metal. Você vai fazer a inversão dessa carga +2 e +3, não tem problema nenhum. Só que daí, como o NOx é variável, nesse tipo de exercício, ele vai ter que fornecer qual é o NOx que ele quer. Então, por exemplo, se fosse esse exercício assim, qual é a fórmula esperada para a união do ferro com carga +2 ou ferro +3? Ele vai ser obrigado a te dar essa carga variável. Mas, normalmente, aí vem a boa notícia, normalmente, nesse tipo de matéria, você não tem metal de transição. É muito raro você pegar uma questão, por exemplo, da Federal do Enem, que envolve um ferro, um cobre, um manganês que tem NOx variável. Então, se você tiver elementos com NOx variáveis, ele vai ter que dar qual é esse NOx, senão você não tem como. Porque quando você pega elementos da família de representativos, só tem aquele, os NOx são fixos. Se o NOx for variável, não tem diferença nenhuma. Você continua trabalhando como se fosse dessa forma. Fechou? Professor, Fechou, obrigado. Fala. você pode repetir o que é o X da regra prática? O X é o número de elétrons que o metal perde. Então, por exemplo, nesse que está na tela, o A ele tem um elétron na última camada. Se ele tem um elétron, o teu X vai valer 1. Se ele tivesse 2 na última camada, o teu X ia valer 2. Se tivesse 3 elétrons na última camada, o teu X ia valer 3. Então, o X, da regra prática, é o número de elétrons que você vai retirar do metal. Então, se tiver 1, o teu X é 1. Se tiver 2, o teu X é 2. Se tiver 3, o teu X vale 3. Agora, o Y, aproveitando a tua pergunta. O Y é o número que falta para chegar a 8, porque o teu Y envolve o não metal. Se tiver 4, o Y vale 4. Se tiver 5, 5 mais 3, o teu Y vale 3. Se tiver 6, o teu Y vale 2. E se tiver 7, o teu Y vale 1. Aí você troca. Quer ver? Talvez fique mais fácil. O único cuidado que você... Opa, troca. Aqui não, isso aqui não interessa. Aqui já viram? Um pouquinho de cuidado isso aqui, ó. O maior cuidado não é uma regra, não é uma exceção. Então, vejam bem. Átomos do elemento X da família 3A. Aproveitando a pergunta, não sei quem perguntou aí, eu tenho família 3A. 3A, 3 elétrons na última camada. Quando tem 3 na última camada, é metal ou ametal? 1, 2 ou 3 é um metal. Metal perde elétrons. Família 5A, 5 elétrons na última camada, ganha. Então, o que acontece? X possui 3 elétrons na CV, camada de valência. O Y tem 5 elétrons na camada de valência. Toda a teoria. Eu consigo resumir a aula de hoje nessa questão. Quer ver? Ó? Volta, é importante para você gravar. Metais, 1 a 3 elétrons na camada de valência. Não metais, 4 a 7 elétrons na camada de valência, mais o hidrogênio, embora o hidrogênio raramente vai aparecer na aula de hoje. Aí o que acontece? Metal 1 a 3 perde todos os elétrons da última camada, é o nosso X da regra prática. Já o nosso não metal, o Y, ele tem, vai receber o número de elétrons até fechar 8. Olha bem, na regra prática, o X é o número de elétrons que eu vou perder do metal, todos da última camada. O meu Y da regra prática é quanto que falta para chegar a 8, porque ele vai receber no A metal. Então, aqui, ó. O meu X, ele tem 3 elétrons na última camada, ele perde os 3. Então, o meu X vai valer 3. O Y, ele tem 5 elétrons na última, 5 não, porque ele tem 5, ele vai receber quantos elétrons para ficar com 8? 3. Então, o meu Y vai valer 3. O que você faz? Inverte 3 e 3. Que agora 3 e 3 são números simplificáveis. Aí você simplifica isso, vai ficar a fórmula XY.
Portanto, quando você encontrar situações 2 com 2, perde 2 e ganha 2. Simplifica o 2 com 2, vai ficar 1 e 1. 3 com 3, como eu estou mostrando, ou então ainda pode encontrar 2 e 4 e 4 e 2. São as únicas oportunidades em que você simplifica. Nos outros exemplos não tem essa simplificação. Então, o único cuidado da regra prática, quando você tiver 2, 2, 3, 3, 2, 4 ou 4, 2. São os únicos casos em que você tem simplificação. Mas também é raro, mas de qualquer maneira, para evitar problemas, eu mostro essa tela importante. E para fechar compostos iônicos, estou no finalzinho da aula, estou. Características dos compostos iônicos. Antes de eu mostrar as informações na tela, quer ver? Pense lá na sua casa de um composto iônico. Talvez qual é o composto iônico mais famoso que você tem na sua casa? Está lá na sua cozinha. O NaCl, o cloreto de sódio, sal de cozinha. Qual que é o estado físico desse composto iônico? Ele é sólido. Vou colocar as 3 características. Ele tem alto ponto de fusão e ebulição. São bons condutores de corrente elétrica. Aqui, cuidado, deixa eu só colocar aqui a caneta marca-texto, que isso aqui é importante. No estado líquido, ou seja, quando ele passa pelo processo de ou em solução aquosa. Vocês vão ver depois ali no livro que tem uma série grande de questões que falam sobre esse material. Então, os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Descreva o sal de cozinha, ele é sólido, ele não derrete no fogão. Se você colocar sal dentro de uma panela e deixar aquecendo por várias horas, capaz de derreter a panela, mas não o sal. Altos pontos de fusão e ebulição, e são bons condutores de corrente elétrica apenas quando dissolvidos em água ou no estado líquido. Essas 3 frases, procure gravar, mas procure lembrar do teu cloreto de sódio, sal de cozinha, que fica mais fácil de fazer a lembrança. E aí, para encerrarmos o nosso sistema, isso que depois que não dá mais tempo, é preciso que você lembre de uma outra ligação, volta, ligação metálica. Que agora é rápido, 2 minutinhos eu termino. Duvido que você me acerta. Ligação metálica vai envolver qual elemento da tabela periódica? Só metal, só. A ligação metálica é aquela que envolve apenas autoexplicativo. Está escrito, só envolve Boa notícia, não tem fórmula como você acabou de ver na ligação iônica. A ligação metálica, o máximo que você vai ter é um símbolo do ferro, um símbolo do ouro, um símbolo do cobre, só. É o máximo que você vai encontrar. Porém, na ligação iônica, ocorre transferência, doação, perda de elétrons. Na ligação metálica, eu coloquei em destaque aqui embaixo. Ó. Isso aqui, se você tiver uma caneta marca-texto, anote, destaque na sua apostila. A ligação metálica, ela é regida por um mar de elétrons, ou nuvem de elétrons. É estranho. Inclusive, vocês vão encontrar algumas questões de verdadeiro e falso, ou de somatória, que falam assim. A ligação metálica, os cátions metálicos, os núcleos metálicos estão mergulhados no mar de elétrons. Dá uma falsa sensação que a informação é errada, mas ela é correta. Ou então, os cátions metálicos estão envoltos por uma nuvem de elétrons. Eu já vi questão falar em neblina e nevoeiro eletrônico. Tudo que envolve em volta é a ligação metálica. Eu tenho uma imagem aqui embaixo, ó. Essas bolinhas aqui são os cátions, são os núcleos metálicos. E esse monte dessa parte azul aqui são os elétrons. Então, repare que esses elétrons, eles não têm donos, eles não pertencem a um certo metal, eles estão deslocalizados. E essa deslocalização dos elétrons é chamada de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Ponto final. Então, o que eu preciso que você lembre sobre ligação metálica? Que envolve metais e que os cátions metálicos estão mergulhados no mar de elétrons ou envoltos por uma nuvem de elétrons. Mas só para encerrar. Propriedades dos metais. Novamente, pensa no metal. Em qualquer metal que você possa ter aí na sua frente. Descreva esse metal. Primeira coisa que você vai descrever, qual que é o estado físico dele? Ele é sólido, porém, cuidado que tem uma exceção. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido da tabela periódica. São bons condutores de corrente elétrica, tem fiação de cobre, bons condutores de calor. Se você pegar um garfo, por exemplo, e colocar lá, nós chamamos de fogão a gás, e ficar segurando o garfo, você vai queimar seu dedo. Por quê? Porque os metais são bons condutores de calor. Agora, só uma pequena informação. Eles são maleáveis. Anote aí.
Maleabilidade é uma capacidade de formar lâminas. Se você quiser só colocar uma palavra, maleabilidade, são maleáveis, abre parênteses, lâminas. Maleáveis indica que ele tem formação de lâminas. São dúcteis. Duas palavrinhas chatas que você vai encontrar. Dúcteis é a produção de fios. Então, maleáveis indica a presença de formação de lâminas e ductibilidade indica a formação de fios. E a última frase apresenta um brilho metálico. Fácil, fácil de lembrar. Então, quando eu falo em propriedades dos compostos iônicos e propriedades dos metais, lembre de um metal, lembre de um composto iônico facilmente encontrado no seu dia a dia. Fica fácil fazer essa lembrança. E uma última informação, deixando agora literalmente, ligas metálicas. Grande parte dos metais que você encontra no seu dia a dia, dificilmente ele vai estar isolado. Talvez o único metal que você encontra isolado é o cobre, que é a tua fiação. Mas você vai encontrar ligas metálicas no aço, ferro e carbono, no ouro 18 quilates, que é ouro, prata e cobre, no latão, no bronze, nas ligas monetárias, etc. e tal. Então, quando eu falo em metal, características do metal, ligas metálicas e a nuvem de elétrons. É isso que eu preciso que vocês lembrem. Então, vou pedir aqui. Deixa eu voltar lá. Só um momentinho. Meu processo travou aqui. Aqui. Veio. Descartar. Só voltar lá para vocês. Então, vejam bem. Já passei um pouco do tempo, mas se bem que começa daqui a pouco. Então, as informações sobre ligações iônicas e ligações metálicas são essas. Então, peço desculpa que deu problema ali no meu televisor, mas, de qualquer maneira, talvez, como era uma coisa mais visual, talvez essa tela até foi bom para vocês compreenderem. Então, vou encerrar a gravação. Vou me despedir. Tem alguns minutos para vocês perguntarem. Então, uma ótima quinta-feira. Não sei se eu posso falar isso, mas amanhã é feriado. Bom feriado para vocês. Semana que vem. Então, um abraço e até quinta-feira. Fechou? Abraço. Tchau.